Ficado. Então esses livros foram encontrados em 1945 na cidade de Nag Hammadi, no Egito, e trouxeram algumas descobertas arqueológicas como o Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, Pistia Sofia e alguns outros livros. Existem muitos livros que trazem palavras e frases atribuídas a Jesus que não foram incluídos na Bíblia. E um deles é o livro 4 aqui na Bíblia Gnóstica, que é o livro Ágrafa Extra Evangelho, que é um livro com alguns ditados, algumas frases aí de Jesus que não foram incluídas na Bíblia, não tem nada de esotérico, são coisas que, simples frases aqui para a gente conhecer um pouco mais de Jesus. Então todos que buscam conhecimento, que buscam o entendimento de Deus, precisam buscar um pouco mais sobre o que é o cristianismo e quem é realmente aquele que nós adoramos, que é Jesus, além até do que está na Bíblia. Então, muitas coisas foram incluídas ali na Bíblia católica, evangélica, e excluídas por milhares de anos, aí, por quase 2000 anos, e houve muitas discussões. E aí só nesse século passado que foram descobertos esses livros. Então acho muito válido a gente poder ouvir, entender e pensar por nós mesmos se isso faz sentido, se isso é realmente uma palavra de Jesus ou não. Então esse daqui é o livro. A Bíblia Gnóstica Proibida tem em inglês, para quem gosta de inglês, até para treinar inglês, também tem em português para vocês lerem. Tá? É um livro não é muito grande, são 700 páginas quase, e tem a versão da capa dura e capa comum também em Kindle. É disponível na Amazon para quem quiser pesquisar e comprar na Amazon também, pode comprar, ler no seu computador ou no celular em Kindle, e também pode ler fisicamente para que você possa adquirir um pouco mais do conhecimento. Não quero que você troque ela pela Bíblia e fale, isso daqui é a única palavra de Deus, né? E fazer igual a Bíblia, não. No gnosticismo a gente prega que você tem que ler tudo, então leia a Bíblia, tem a Bíblia aqui também. Você lê a Bíblia, lê os livros do budismo, lê os livros do taoísmo, lê filosofia de Descartes, de Spinoza, do Marco Aurélio, de Sêneca, do estoicismo, e junta tudo isso na sua mente para você se conhecer, porque Deus é tudo que está dentro de você, e esses livros são somente como se fosse uma barca para você chegar no seu eu, seu verdadeiro eu, é como se fosse um barco, mas quando você chega e encontra o seu verdadeiro eu, você não precisa mais dos livros, você não precisa mais de nada, porque tudo e todo conhecimento está dentro de você. Então esses livros são somente um meio para te ajudar a conhecer a si mesmo e a encontrar Deus dentro de você. Então aqui eu não quero que você fique... Tem muita gente que briga, né? Qual que é a verdade? Qual que é a verdadeira palavra de Deus ou não? Aqui eu não quero criar uma outra religião ou trazer para vocês uma verdade endurecida que vocês têm que acreditar que esses livros são verdadeiros. Não. Você lê e absorve o que for bom, e o que não for bom você deixa, igual a Bíblia. Pega da Bíblia, lê o livro de João, o livro de Marcos, lê o livro do Velho Testamento, e o que for bom você guarda para você. As coisas que você achar que aquilo não faz sentido para você, você deixa. Nós temos que ser assim, como mercadores que pegam tudo e pegam o peixe bom. Você no meio da rede, você vai pegar vários peixes pequenos, e aí um vai ser um peixe grande que você vai ver valor, e esse peixe você guarda para você. É assim o reino de Deus. Então é muito importante buscar muito conhecimento. Eu vou ler aqui o livro 4, Ágrafa Evangelho. Está na Bíblia Gnóstica Proibida. Durante os 3 anos de sua pregação, Jesus Cristo falou para multidões em diversos lugares. Muito do que ele disse ficou registrado nos evangelhos do Novo Testamento. Frases, sentenças e palavras conhecidas como ágrafa acabaram sendo transmitidas pela tradição oral e mais tarde registradas também. Esses registros foram sendo copiados, recopiados e traduzidos, muitas vezes sofrendo alterações conforme a interpretação do copista, da época ou da pessoa que lidava com esses textos. E aí aqui começa o livro, tá? E estando com eles à mesa, recomendou-lhes que não se retirassem de Jerusalém,
mas que aguardassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a alguns poucos dias. Disse-lhes: não vos cabe conhecer os tempos ou as possibilidades que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá a vós, e dareis testemunho de mim, em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E é preciso recordar as palavras do Senhor Jesus, pois ele disse: maior ventura é dar do que receber. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto tantas quantas vezes bebeis em minha memória. 4. Porque isto vos confirmamos de acordo com a palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que sobrevivermos até a vinda do Senhor, estaremos na dianteira dos que dormem, dos que dormiram. E aí o 5º versículo. Eis aqui que venho como ladrão. Venturoso é aquele que vigia e conserva suas vestes, de forma que não ande desnudo, e deixe à vista suas vergonhas. Aqui é o versículo 6. Mas vós haveis de crescer partindo do pequeno, e não procurando diminuir o grande. Assim, quando vos acercardes convidados a um banquete, não vos julgueis dignos de ocupar os assentos de honra, à mesa, nem vos acerqueis sequer deles, para que não venha alguém mais digno do que vós, e chegando o anfitrião vos diga: sentai vós um pouco mais para baixo, deixando-vos embaraçados. Mas se vos aproximardes dos lugares mais humildes, onde estejam os que são menos que vós, vos dirá o anfitrião: chegai-vos mais para cima, isto vos será útil, disse Jesus. E aqueles apóstolos se desculpavam, dizendo: este mundo infiel e iníquo está sob o poder de Satã, que não permite aos impuros de espírito receber a verdadeira força de Deus. Manifesta, pois, vossa justiça, diziam os apóstolos a Cristo. Mas ele lhes dizia: foram cumpridos os anos de duração do poder satânico, mas se aproximam outras coisas terríveis. Eu me entreguei à morte por aqueles que pecaram, para que voltem à verdade e não tornem a pecar, e para que sejam herdeiros da glória espiritual e incorruptível que está no céu. 8. No mesmo dia, tendo visto alguém que trabalhava no sábado, Jesus lhe disse: homem, se te das contas do que fazes, feliz de ti, mas se não, és um execrável transgressor das leis. O 9. Porque vim a vós como aquele que serve, não como aquele que está sentado à mesa. Mas vós vos haveis engrandecido em meu serviço como aquele que serve. 10. E ao ser batizado, saiu da água uma grande luz que o rodeou, de forma que se encheram de temor todos aqueles que ali estavam. Aqui é aquela parte que Jesus, quando foi batizado, vem os 7, que é o Jesus vivo, que é o Salvador, o Cristo, e rodeia ele, que é a luz perfeita, tá? Então, nesse livro ele coloca isso aqui, né? Nos evangelhos fala que só uma pomba branca veio, que é o Espírito Santo, mas nesse livro aqui eles falam que uma luz imensa rodeou Jesus quando ele foi batizado ali na água. O 11. E de repente, na hora terça, as trevas se estenderam por toda a face da terra, e anjos desceram dos céus. E ao ressuscitar Jesus com o esplendor de Deus vivo, eles se elevaram juntamente com ele.
e nesse instante sobreveio a luz. Então as mulheres se acercaram do sepulcro e viram removida a pedra. Então aqui é uma outra interpretação também da ressurreição de Jesus, que depois na hora terça ele fala que depois que Jesus morreu e foi sepultado, teve essas trevas pela terra e ficou até o ponto que eles viram os anjos descer. E aí quando Jesus ressuscitou, ele se tornou Jesus vivo. E aí ele se tornou semelhante a Deus, com o esplendor de Deus. E aí ele se eleva na glória, né? Que Jesus, como eu falo no Apocalipse de Pedro, ele tem várias formas. Então ele tem a forma de luz, a forma do Salvador, o Salvador vivo. E aí, nesse instante, sobreveio a luz. E aí as mulheres, mais uma vez, abordando aqui as mulheres como sendo as... Não foi só Maria Madalena que foi lá no sepulcro primeiro ver ele, é que eles colocam como as mulheres, então por isso que tem várias versões, se acercaram do sepulcro e viram a pedra removida. E aí depois tem toda aquela história, né, que o anjo fala com Maria, mas nesse ponto aqui ele não fala só Maria, fala as mulheres, que é interessante isso. Então sempre existem várias versões. Mas nos livros gnósticos eles sempre falam da luz. Na Bíblia você vê que é raro eles falarem que é uma luz, que Jesus estava iluminado como uma luz. Mas nos livros gnósticos eles sempre falam isso. Versículo 12. Bateram no peito dizendo, ai de nós, este era o Filho de Deus. Eis que é chegada a ruína de Jerusalém. O versículo 13. Assim disse, aqueles que pretendem ver-me a mim e conseguir o meu reino, hão de alcançar-me à custa de atribulações e sofrimentos. Isso daqui também é muito importante, que isso está na Bíblia e poucas pessoas pregam isso nas igrejas, e hoje ainda com esse evangelho da prosperidade, os pastores que são muito ricos e vivem de dízimo, de ofertas às pessoas, eles justificam que eles podem ter muito e ser muito tal, e que tem que ter prosperidade aqueles que buscam Jesus. Não que você tenha que ser pobre, mas ao seu trabalho você tendo, né? Não com o dízimo e oferta das pessoas, né? Então aqui ele fala, aqueles que pretendem ver-me a mim e conseguir o meu reino, hão de alcançar-me à custa de atribulações e sofrimentos. Então toda pessoa, toda vez que você tenta sair dessa parte de sofrimento, pular etapas aí e viver no mundo, né? Você não consegue conhecer a si mesmo e ver Jesus. Porque para ver Jesus, você tem que se desligar do mundo. Isso dói, isso machuca, isso é sofrimento. Então, quanto mais você satisfaz sua carne, menos você sofre. Então, menos você tem tempo para olhar para dentro, sempre você está olhando para fora. E, principalmente as pessoas, quando elas vão para esses cultos de prosperidade, para essas coisas, tanto sempre buscando mais e mais, e vendo ali como exemplo ali o pastor com um Rolex de 150 mil, e os outros irmãos que têm dinheiro, com área VIP, essas coisas que hoje a gente vê, as pessoas vão sempre se sentindo na obrigação de que eu só sou abençoado se eu tenho as coisas. Então parece que se a pessoa deu dízimo e ela não alcançou, não tem uma casa própria, não tem dinheiro, parece que ela não é amada por Deus, não é abençoada por Deus, né? E aí fica sempre aquele questionamento, você tem que orar mais, tem que dar mais, e a pessoa não acha. E é o contrário, quanto mais tribulação você passa, mais você tem Deus, mais você está com Deus. Quanto menos problemas você tiver, mais você está afastado de Deus. Isso não é questão de ter dinheiro ou não, tá, gente? Aqui eu falo da alma, de passar dificuldades, porque o mundo jaz no maligno. Então, toda vez que você conseguir as coisas muito fáceis do mundo e tiver muito, você olha para dentro de você e vê que você tem alguma coisa errada. Você não está servindo ao Pai. Porque quando você serve o Pai, você incomoda esses espíritos que controlam a riqueza, controlam as pessoas, e eles, quando vê que você é do Pai, eles vão sempre trazer pessoas para te trair, para te enganar, para te fazer sofrer, situações da vida que vão ali tentar te abalar, porque você não está servindo a eles. Então, se você sempre tem coisas boas, é muito difícil de você ter esse momento de reflexão com o Espírito Santo e conhecer Jesus. E também Jesus falou, se
se o Senhor passou dificuldades, os discípulos vão passar dificuldades. Se me perseguiram, vão te perseguir também. Então não fuja do sofrimento, não busque e fique pedindo para Deus, Deus, eu quero uma vida sem sofrimento, eu quero ser rico, poderoso, sem problema. Você pode ser rico, mas vai ter problemas. Tem uma parte do Evangelho de Filipe que fala que o mundo aqui é o inverno e outro mundo é o verão. A gente não consegue colher no inverno. Você plantar, você não vai colher no inverno, você vai colher no verão, quando as flores amadurecem, o fruto amadurece. O inverno não é um lugar de colheita. Se você quer colher no inverno, ele fala que você tem que arrancar, porque eu penso numa macieira. A macieira, a época dela dá, vamos supor, né? Não sei, mas pensa numa macieira. É no verão. No inverno, a fruta dela, uma manga, não está madura e está ali. Você tem que ir lá, subir, pegar um pau e arrancar. Tem dificuldade. Assim é, se você quer colher no mundo, é sempre com dificuldade. Mas no outro mundo, quando você chegar lá, tudo vai ser fácil, porque tudo vai ser seu, tudo já vai estar maduro para você. Então a gente quer realmente, por isso que eu falo, você tem que buscar o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo, ele vai te fazer os espíritos ficarem cegos, pensando que você é alguém que faz trabalhos para eles, pensando que você é alguém deste mundo, porque as pessoas realmente têm esses seres que dominam o mundo e que as pessoas vão lá, mata uma galinha, faz uma cabeça de bode, faz um trabalho, uma corrente de sal grosso, uma corrente de... Até nas igrejas tem um pouco desses rituais aí, nessas igrejas neopentecostais aí, vão lá dar um chá, dar um banho disso, daquilo lá, e todos esses rituais, tudo que é físico que você faz, não está fazendo para Deus, porque Deus é espírito. Então se alguém falar para você, pega aqui esse negócio de sal grosso, joga lá na sua casa, joga na frente lá, aquilo ali está atraindo e fazendo alguma magia para esses espíritos, para esses poderes que são do reino material aqui. O Pai, ele é espírito, você não precisa fazer nada, não tem que ter um amuleto, não tem que ter nada. Nem a questão de óleo ungido, que era de Israel lá, do templo de Israel, que fala água benta, óleo ungido, essas coisas não. Jesus não ficava usando essas coisas, mas ele fazia um barro lá, pegou um lodo lá, jogou no olho do cego para que ele visse lá, mas não porque ele precisava daquilo, porque o cego precisava daquilo para poder limpar lá e falar, para cumprir aquela lei deles. Por isso que ele fala, se você faz as coisas no sábado, você tem que saber por que você faz. Que você é livre para fazer e que você não serve os arcontes. Agora, se você faz as coisas no sábado e você não sabe que você é livre e você não tem esse conhecimento, você é só um execrável transgressor da lei. Porque você está abaixo dos arcontes e está desobedecendo eles. Então, eles vão te destruir. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te libertará do quê? Porque as pessoas eram presas. As pessoas eram presas à lei dos arcontes, a lei desses espíritos. Então, quando você é livre, Jesus te liberta e você entende que você está acima dos arcontes, que está acima desses deuses, aí você não precisa mais guardar sábado, usar um óleo ungido, uma coisa ou outra, essas coisas da lei, aquelas coisas do templo de Salomão, aquelas coisas que Moisés determinou e que as pessoas usam. Festas e datas e rezas, essas coisas não. Tudo é espírito e você é espiritual e você se conecta com o Pai, tá? 14. Por isso disse também nosso Senhor Jesus Cristo, no estado em que vos surpreenda, nesse estado vos julgarei. Isso aqui ele fala no livro Pistia Sofia também. Ele fala, o perdão de Deus é infinito, mas ele é até o dia da sua morte. Então, você pode fazer o que você quiser, pode pecar, errar, fazer tudo isso aí, Deus, e pedir perdão. Toda vez você se arrepende. Agora, se você morrer de repente e não se arrependeu, aí nesse estado que você fosse encontrar com Jesus, com o Pai, ele vai te surpreender. E aí vai determinar se você vai ficar abaixo no plano dos arcontes ou vai subir para o Pai. Então, realmente, a gente tem que ter um coração sempre arrependido e contrito e não ficar fazendo as coisas, senão você pode morrer e não dá tempo de se arrepender. 15. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse, é necessário que venham os justos, e afortunado aquele por quem eles vêm.
Então é necessário que venham os justos, e aquele que traz eles à tona é bem-aventurado. Tomara que você seja um justo e que eu esteja te ajudando a ser mais justo e ser uma pessoa justa, abençoada por Deus, que daí você é abençoado também de estar te ajudando a acordar e despertar. Jesus fala aqui no 16: o meu segredo é para mim e para os filhos da minha casa. Pedi as grandes coisas e vos serão dadas por acréscimo as pequenas. Então, tudo que você pedir para Deus, peça as coisas grandes. O que são as coisas grandes? Sabedoria, luz, poder, Espírito Santo, anjos, glória. Peça para você ter mais conhecimento, essas coisas espirituais. E quando você pede essas coisas espirituais, as coisas pequenas que não são desse mundo, Jesus te dá. O Pai te dá. Então foque nas coisas espirituais, foque nas coisas grandes, que realmente são imperecíveis. E essas coisas perecíveis do mundo, que a gente precisa de comer, beber, vestir, isso são coisas muito pequenas para Deus. Isso Ele vai te dar por acréscimo se você pedir as grandes. Oh, Bens, que bom. Deus abençoe você. Leia bastante esse daí, cara, que esse livro eu leio faz 25 anos, não tinha ele, né? Eu peguei vários, o Evangelho de Filipe, li outros quando eu tinha 15 anos, e é uma constante que me abençoa muito até hoje. Eu leio aqui para vocês, mas eu estou aprendendo lendo. Eu continuo aprendendo quando eu estou ensinando. Por isso que eu gosto de fazer live, porque eu estou aprendendo. Abre sim. E até esse daqui vai falar disso. Versículo 18. Justamente, pois, as Escrituras, em seu desejo de que sejamos dialéticos dessa categoria, nos exortas: sede banqueiros experimentados, recusando o mal e guardando o bem. Então a gente tem que pegar tudo, ler tudo. E aí o que for bom pra gente, a gente guarda. O que for mal, a gente recusa. Então leia tudo, lê a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo, lê as coisas, o que você quiser ler. Até se você ler o Alcorão, deve ter uma coisa boa lá. Eu nunca li o Alcorão, eu vou pegar um dia para ler o Alcorão, que deve ter muita palavra legal lá, além das coisas que a gente pensa, né, dos muçulmanos. Tem o sufismo, tem o budismo, tem os mormons, tem um monte de coisa. Cada livro deve ter uma coisa boa. Então a gente tem que ser igual banqueiros. A gente pega tudo e o que é bom a gente guarda, o que não é bom a gente joga fora. E o Senhor Jesus disse: saí livres, vós que o quereis de vossas ligaduras. Então, para você ser livre, liberto, basta você querer. É a vontade. Por isso que Jesus sempre falava para as pessoas: você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer ser livre? Ele sempre perguntava, porque não adianta alguém te forçar ou colocar. Se você não quiser, nem Jesus, nem o Pai pode te salvar. Então, o primeiro começa dentro de você, para ser livre. Então eu posso falar aqui, mas se você quiser continuar acreditando na religiosidade, indo lá, porque você tem seus amigos, tem aquele congresso, que é muito difícil, as pessoas são muito apegadas a um grupo ali, largar, né, porque não sabe mais o que é. E aí a pessoa pensa, a igreja está ruim, mas é o lugar onde eu me sinto bem, que eu tenho meus amigos, cresci ali e continua, mesmo que isso leve a alma dela. Disse Jesus: fiz-me fraco pelos fracos, e passei fome pelos famintos, e sede pelos sedentos. Por isso disse Jesus: salva-te a ti e a tua alma. E outra vez disse o Senhor: aquele que está casado, não seja repudiado, e o celibatário não se case. Aquele que está determinado a viver no celibato, segundo o seu propósito, que permaneça celibatário. E no Evangelho está escrito: a sabedoria envia os seus filhos. Viu? A Sofia está nos enviando. E aqui ele fala da sabedoria como uma pessoa, né? 24. Para quem disse o Senhor: aquele que anda perto de mim, anda perto do fogo. Mas aquele que está longe de mim, longe está do meu reino.
Por isso, fique perto de Jesus. E como você fica perto de Jesus? Ouvindo as palavras dele. Você só fica perto de Jesus conhecendo as palavras dele, conhecendo ele mais íntimo. E conhecendo essas palavras secretas de Jesus, você está íntimo de Jesus. Que a multidão só conhece as palavras que ele falava lá por parábola. Quem sabe as palavras que ele falava para os discípulos, que falaram em segredo para eles, é só lendo esse livro aqui. Esse e outros, né? Tem a biblioteca de Nag Hammadi e tal, não precisa comprar o meu. Pode pesquisar lá, se você achar um PDF de graça lá, você lê. Aí, você coloca aqui. É incompleto ou ruim? Deve ser, tem 600 páginas, deve estar faltando. Deve ter um monte de livro melhor aí. E mais completo. Eu fiz o meu melhor que eu pude na época que eu pude. Mas vou melhorar, fazer novas revisões. Por isso disse, eis-me aqui diante de mim, aquele que fala por intermédio dos profetas. 26. O ditame evangélico que diz, passa o aspecto ilusório do mundo. 27. Pois disse, viste a teu irmão, daste conta de que viste a Deus. 28. Falando de Maria, disse Marta que a tinha visto sorrir. Maria retrucou, não ri. Deixa eu segurar aqui. Não ri, pois Jesus anunciou em sua pregação que o fraco seria salvo pelo forte. 29. Portanto, disse-lhes o Senhor, por que vos admirais dos prodígios? Uma herança vos darei que não possui o mundo inteiro. Uma herança vos darei que não possui o mundo inteiro. Também disse acerca da caridade. O amor cobre grande número de pecados. Se alguém comunga do corpo do Senhor e faz uso de purificações, será amaldiçoado. Viu? Se você está com Jesus, comungando do corpo dele, entendendo que ele ressuscitou por você, e mesmo assim você usa outras coisas para se purificar, como sal, água benta, óleo, qualquer coisa, você será amaldiçoado. Porque você não precisa de mais nada disso, nada da antiga lei. Não precisa de incenso, não precisa de flor, não precisa de banho, de arruda, não precisa de nada. Você só precisa de Jesus e comungar com o corpo dele. E o corpo dele é o Espírito Santo, tá? É a palavra. O corpo é a palavra, que é Logos. E o vinho é o Espírito Santo. Você só precisa dessas duas coisas, o Espírito Santo e a palavra. Você é completo. Não precisa de mais nada, gente. Porque dizem as Escrituras, o homem que não foi tentado não foi provado. 33. Pois ele disse, muitos virão em meu nome, vestidos por fora com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, e haverá cismas e heresias. Ele já estava prevendo o que aconteceu por 2.000 anos aí. Muitas cismas, muitas rachas na igreja, vários tipos de igreja e várias heresias. 34. Pois assim disse, compadecei-vos para que tenham compaixão de vós. Perdoai para que vos perdoem. Conforme vosso comportamento em relação aos demais, assim será o deles com relação a vós. Do mesmo modo que dais, se vos dará. Como julgais, assim sereis julgados. Na medida em que sejais bons, usarão de benevolência para convosco. A vara com que medis servirá de medida para vós mesmos. Disse também acerca disso, que sue a esmola em tuas mãos, até que saibais a quem vais dá-la. Essa é uma das frases que eu mais gosto nesses livros gnósticos, nesse livro em especial, a Grafia Evangelho. Que Jesus fala assim, que sue a esmola na tua mão, até você saber para quem você vai dar. Porque normalmente as pessoas falam, você tem que sair abençoando todo mundo, tem que ajudar o pobre, tem que ajudar o próximo, se alguém está pedindo, você ajuda. E aqui ele fala, não, você tem que suar, escolhe a pessoa que você vai ajudar.
Somente aqueles que realmente você vê que tem um coração mesmo contrito que merecem. Então não adianta, igual a gente passa no farol e você vai lá, alguém te pede um real, pede 10 reais. Aí você vai dar e você sabe que a pessoa vai usar para usar droga. Outra vai usar para fumar, para beber. Então você tem que pensar e ver, é alguém que vai usar para comer? É alguém que vai usar para fazer algo de bom para ela? Senão você está ajudando a pessoa a fazer o mal para ela mesma. Então realmente tem que dar as coisas com sabedoria. Tem pessoa que fala, porque eu sou crente, porque eu sou cristão, eu tenho que ajudar todo mundo. Aí já anda com o dinheiro lá e se sente mal de não ajudar. Mas você pode não ajudar. Como Jesus não ajudava algumas pessoas, ele não saía ajudando todo mundo. Se fosse assim, ele teria curado todas as pessoas de Israel, teria ajudado todas. Tanto que o cego ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava nem aí. Aí você falou, ajuda ele. Ajuda ele, pelo amor de Deus, porque ele está gritando aí. Então é esse o ponto que a gente faz. Não existe nada errado. O que existe é o excesso. É igual comer. Se você comer em excesso, é glutonaria. Se você beber em excesso, você fica alcoólatra e você faz mal para o seu corpo. Então o problema não é o que é errado ou certo. O problema é que faz mal para a sua saúde, para o seu corpo. Entendeu? Isso, pergunta para o médico se tomar álcool é bom. Qualquer quantidade, ele vai falar que é ruim. Gente, vocês têm que parar de pensar nas coisas de pecado ou não. Nada afeta Deus. O que afeta é seu corpo. O que faz mal para você? O que faz mal para o outro? A inveja, essas coisas não faz mal para Deus, faz mal para o outro. São energias ruins. Então a gente tem que, como eu e você somos uma coisa só, se eu tenho inveja de você, tenho ódio de você, isso está fazendo mal para nós. E nós somos um com Deus. Mas o Espírito, que é o Pai, a energia, não está nem aí se você faz ou não. Mas se você faz mal para alguém, aí você está fazendo mal para você mesmo. Então isso se torna ruim. Você se torna um alcoólatra, você vai fazer mal para sua família, para os seus filhos, que vão ter que aguentar um pai bêbado, chato, brigando, batendo. Beber é bom só para quem tá bebendo ali feliz, mas para quem tem que limpar o vômito da pessoa, para quem tem que cuidar da pessoa depois, isso é ruim para quem apanha. Então a gente coloca essas coisas, né? Bebida, maconha, qualquer coisa você fala, se é bom ou ruim. Pra mim, a pessoa fala, eu bebo socialmente, o outro eu fumo socialmente. Mas você vê o tanto de gente que morre por causa do contrabando, do tráfico, só para que aquilo chegue até as suas mãos. Então o sangue está nas suas mãos. Quando você está lá comprando uma coisa que é ilegal, isso está causando morte de crianças, de pessoas lá que poderiam estar jogador de futebol, estar estudando e estão lá presas, pagando pedágio nas comunidades, os ricos lá, os cartéis fazendo maldade. E o álcool também. Para você pode não fazer mal, mas tem muitas crianças que perderam os pais, perderam a vida porque alguém dirigiu bêbado, atropelou outro, matou outro, brigou porque estava alcoolizado. Então não é o tamanho o que é o que faz no mundo, tá? Sejam assim. Eu vou até repetir essa parte porque essa parte é muito boa. Disse também acerca disso, que sue a esmola em tuas mãos até que saibas a quem vai dar. 36. Diz o Senhor, quando o lenho se inclinar e voltar a subir, e quando dele destilar sangue. 37. Estando o Senhor a falar a seus discípulos acerca do futuro reino dos santos, e ponderando sobre quão glorioso e admirável ele será, boa noite. Judas, maravilhado ante a descrição, disse, quem, pois, poderá ver essas coisas? E o Senhor replicou, será dado ver estas coisas àqueles que se fizerem dignos de vê-las. Assim mesmo, os anciãos que conheceram João, o discípulo do Senhor, recordaram-se de tê-lo ouvido referir-se aos ensinamentos e ditos de Jesus acerca daqueles tempos. Dias virão em que brotarão as vides, tendo cada cepa 10.000 sarmentos,
e em cada sarmento haverá 10.000 ramos, e em cada ramo haverá 10.000 rebentos novos, e em cada rebento novo 10.000 cachos de uva, que ao serem espremidos darão 25.000 metretas de vinho. E quando algum dos santos for tomar um cacho de uvas, lhe dirá um outro: eu sou melhor. Toma-me a mim, e por meu intermédio bendiz ao Senhor. Da mesma forma, cada grão de trigo haverá de produzir 10.000 espigas, e cada espiga haverá de dar 10.000 grãos, e cada grão haverá de dar 5 libras dobradas de pura flor de farinha. E todos os demais frutos, ervas e sementes proliferarão segundo esta proporção. Todos os animais que se nutrirem destes alimentos provenientes da terra serão pacíficos entre si, viverão amigavelmente e serão submetidos ao homem com toda a sujeição. Destas coisas dá também testemunho Papias, por escrito, homem antigo, discípulo de João e companheiro de Policarpo, no quarto de seus livros, pois são 5 os que escreveu. E acrescentou estas palavras: mas isto é digno de crédito unicamente para os que creem. E Judas, o traidor, ao não crer e perguntar de que maneira realizaria o Senhor tais multiplicações, refere-se ao que disse o Senhor: vê-las-ão aqueles que forem capazes de chegar até ali. 38. Sede fortes na batalha e lutai com a serpente antiga, e alcançareis o reino eterno. O reino de Deus é alcançado pela força. Somente os que se esforçam alcançam ele. Então é realmente uma luta interna. E essa luta contra a serpente antiga é a nossa Kundalini. Você tem que fazer a Kundalini subir aqui e chegar até você se iluminar. Dentro de você tem uma luta interna. Principalmente você tem que vencer essa parte instintiva, carnal, que é o primeiro chakra lá. E você vai subindo para se elevar. Mas isso daí é uma questão mais esotérica de pensamento, mas é isso que Jesus está falando. Você tem que realmente ser forte na batalha e lutar contra esses poderes. E não é uma luta externa, é uma luta interna. O seu inimigo está dentro de você. Esse espírito falsificado que fica fazendo você querer tomar decisões que não são boas, e tem uma guerra interna que tem uma força dentro de você que quer fazer você tomar as decisões boas. E aí fica essa guerra, e você tem que lutar e vencer essa serpente antiga para você alcançar o Espírito Santo, alcançar a luz e despertar essa luz que é a gnose. Isso é a luz perfeita, e aí você se torna um homem íntegro. Isso é a individuação de Jung também. Então lutar contra a serpente antiga é essa sombra também, que Jung fala que é aquilo que você recalca, aquilo que você vai deixando, aqueles desejos, aquelas coisas que a sociedade não permite, você tem que vencer ela. Vence a serpente para você se iluminar. Disse Jesus a quem Deus saúda: quantas são as árvores, mas nem todas dão frutos. Quantos são os frutos, mas nem todos são bons. Quantas são as ciências, mas nem todas são úteis. Disse Jesus a quem Deus saúda: não se atiram pérolas aos porcos, pois a sabedoria vale mais do que as pérolas, e quem a deprecia é pior do que os porcos. Disse Jesus a quem Deus saúda: como vai ser contado entre os sábios aquele que, depois de estar trilhando a senda que conduz à vida eterna, dirige seus passos na direção deste mundo? E como vai ser contado entre os sábios aquele que busca a palavra de Deus para anunciá-la aos demais e não para colocá-la em prática? Isso aqui me pegava muito quando eu era adolescente, quando eu li esse livro pela primeira vez. E essa parte eu achava sempre muito legal, porque é sempre você... Como você vai ser contado entre os sábios se você começa a seguir o caminho do Pai e depois você dirige seus passos
na direção do mundo. Não faz sentido. Isso sempre foi uma guerra muito grande para mim. E sempre também essa parte aqui que ele fala: como vai ser contado entre os sábios aquele que busca a palavra de Deus para anunciá-la aos demais e não para colocá-la em prática? Então eu sempre me policiava, porque eu sempre que lia isso, eu queria sair anunciando para as pessoas, queria sair pregando e tal. E Deus falava para mim: você não está preparado, você vai pregar só depois dos 30 anos. Igual Jesus, que queria só depois dos 33 anos que foi começar a falar. Então só depois dos 30 anos que eu comecei, porque quando eu era adolescente, era novo, tinha 20 e poucos anos, eu não tinha maturidade para chegar aqui para falar para vocês. Até quando eu não estou muito espiritual, eu nem faço live, eu não faço nada que eu não esteja praticando. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar: olha, faça isso, se eu não estou fazendo o que eu li, o que é a palavra de Deus. Então realmente isso é muito importante para vocês que estão começando a ler esses livros e a buscar mais conhecimento de Deus. Então, a gente, para ser salvo, a gente tem que buscar a palavra de Deus não para anunciar para as pessoas, mas sim para colocar em prática. Então, muita gente, né, acaba de se converter, aí vai lá e já vira, tem uns mormons lá, eles vão bater na porta das pessoas, Testemunho de Jeová, os da Universal vai fazer evangelismo, e as pessoas vão lá tentar pregar, trabalhar na igreja, mas elas nem leram a palavra e nem começaram a colocar em prática, nem amadureceram isso. E se Jesus, que é Filho de Deus, mesmo com 12 anos, que ele foi no templo e falava com os sábios ali de igual para igual, ele ficou 33 anos, só depois que ele recebeu a luz, que ele foi começar a pregar. Quem somos nós para quando a gente tem 15 anos, se converte, sair por aí pregando, cobrando 10 mil reais das pessoas para falar, para ensinar as pessoas? Então, não que justificando qualquer um, cada um tem seu propósito, tem seu chamado, né? Mas eu falo que você primeiro tem que praticar a palavra, tem que entender e ter uma vida que faça sentido com o que você está falando. Senão, não fale. Não, tem um livro também, um outro livro, que é As Sentenças de Sexto, que ele fala: não fale uma palavra sobre Deus se você não é digno de falar essa palavra de Deus. Se você não está puro, não está limpo, não fale sobre Deus. E não adianta você sair por aí. Então tem muita gente que fala muito, vai lá, prega, faz pregações, faz palestra, faz isso, mas tem uma vida que não justifica. E aí isso escandaliza. Às vezes a gente vê muito escândalo. O Pablo Marçal, aquele cara lá, o outro fulano, falou isso e viveu isso. O outro faz isso. E isso escandaliza. E Jesus mesmo na palavra fala: é melhor pegar uma pedra, amarrar no seu pescoço e te jogar no fundo do mar, do que você escandalizar e fazer desviar um desses meus pequeninos. Trazer escândalo para a palavra de Deus e para Deus. Então a gente tem que ser muito sério no que é andar com Deus, falar. Não estou falando aqui de pecado ou não, de julgar não, o julgamento das pessoas ou não, mas você sabe o que é realmente ou o que não é estar alinhado com Deus, estar praticando aquilo que você prega, o que você faz. Não é ser santo conforme o mundo, não é não usar uma roupa, um terno, gravata, isso daí não é. Mas você sabe aqui o que é realmente estar ou não conectado a Deus. Disse Jesus a quem Deus saúda: feliz daquele que abandona a paixão do momento por uma promessa que ainda não viu. Disse Jesus a quem Deus saúda: acautelai-vos a olhar para as mulheres, pois evidentemente isto gera a concupiscência no coração e é suficiente para excitar a tentação. Disse Jesus a quem Deus saúda: não podem estar juntos ao mesmo tempo no coração do crente o amor a este mundo e o amor à vida futura. Da mesma maneira que a água e o fogo não podem tampouco permanecer juntos no mesmo continente. Disse Jesus: quem busca o mundo se parece com o homem que bebe a água do mar. Quanto mais bebe, tanto mais aumenta sua sede, até que a água acabe por matá-lo. Disse o Messias: feliz daquele a quem Deus ensina o seu livro, porque não morre soberbo depois disso. Dizia Jesus aos filhos de Israel: recomendo-vos a água pura,
as ervas silvestres e o pão de cevada, e tendes cuidado com o pão de trigo, pois nunca podereis dar a Deus abundantes graças por ele. Conta-se que Jesus, filho de Maria, aos quais Deus saúda e enche de bênçãos, disse: ó assembleias de sábios, haveis abandonado a senda da verdade e haveis amado o mundo? Não obstantes, deixai aos vossos reis o domínio deste, assim como eles hão deixado a vós o da sabedoria. Conta-se que Jesus disse aos seus apóstolos: não vos ensinei a glorificar-vos, mas a trabalhar. A sabedoria não consiste, certamente, em palavras de sabedoria, mas em sabedoria aplicada. Posso sim, André. Vou orar por você. Espírito Santo, abençoe o André em nome de Jesus. O gnóstico é assim, a gente só pede para o Espírito Santo e ele dá tudo o que você precisa. E sempre peça ao Espírito Santo. Se for coisa do mundo, se for coisa do céu, coisa espiritual, peça para o Pai em nome de Jesus. Fala: Pai, me ouça como tu ouves teu filho Jesus. E aí ele te dá. A gente sempre tem que orar assim, não é só em nome de Jesus. Você fala: ouça-me como o Senhor ouve teu filho amado Jesus Cristo. E aí ele te ouve como ele ouve Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede ao Pai para que ele nos ouça. Tá? Disse o Messias à Assembleia de Apóstolos: quantas são as lâmpadas que o vento apaga? A quantos servos de Deus a vaidade corrompe? Isso a gente vê nos dias de hoje. Imagina 2000 anos atrás, né? Se 2000 anos atrás Jesus já falava isso para os apóstolos, já falava isso, imagina hoje se ele estivesse aqui vendo todo esse gospel, mundo gospel, e evangelho, igrejas de ouro e pomposas. Nossa, quando o Papa morreu lá e foi lá, aquele negócio, todo mundo lá fazendo, nossa, no mundo inteiro, assim, você pensa assim, gente, eles são o mundo, não tem diferença do mundo para a igreja é o mundo. Então esse ponto é com colocação. E aí ele fala aqui: disse Jesus: 2 são meus amigos. Quem os ama, a mim me ama. Quem, entretanto, os odeia, a mim me odeia. São, a saber, a pobreza e a mortificação da cobiça. Coisa mais gloriosa, feliz e perfeita é dar e não receber. Se fordes fiéis no que é pequeno, que se vos dará no grande? Pedi o grande e se vos dará o pequeno. Pedi o celestial e se vos dará o terreno. É o que eu expliquei. Poucas coisas no mundo servem para a única coisa necessária. Essa frase de Jesus é fenomenal. Resistamos a toda a iniquidade, tenhamos-lhe ódio. A gente tem que ter ódio da iniquidade, Jesus fala aqui. Você tem que resistir à iniquidade. O que é uma pessoa iníqua? É isso, é uma pessoa hipócrita, que fala que é de Deus, mas você sabe que não é. E ela tem ações que não condizem com Deus. Isso é ser iníquo, ímpio. Um pecador é diferente de um ímpio, tá? De um iníquo. A iniquidade é diferente, é hipocrisia. Então, um pecador é alguém que não tem conhecimento da palavra e somente erra, somente erra. Agora, um ímpio é aquele que fala que serve a Deus, que busca a Deus, fala como se fosse uma pessoa de Deus, mas por dentro ele está sempre com maldade, querendo enganar, invejar as pessoas, causar divisão, causar mal para as pessoas, e que não tem amor. Então, a gente tem que ter ódio da iniquidade. Sede bons banqueiros. Se alguém quiser conduzir Israel à penitência, e por meu nome crer em Deus, que remita a seus pecados,
e no término de 12 anos que saia do mundo e não diga, não te ouvimos. Jesus fala aqui no 59. Se vos congregais em meu nome e não cumprirdes meus mandamentos, vos abominarei e vos direi, afastai-vos de mim, não vos conheço, obreiros da iniquidade. Então, Jesus odeia quem é iníquo, quem é obreiro da iniquidade, quem se congrega no nome dele, está na igreja, mas não cumpre os mandamentos dele. Ele não odeia quem peca, que está no mundo, que está ali errando e pecando, sem conhecimento e não está adorando Jesus. Ele odeia quem está ali falando dele e está praticando a iniquidade. Então esse é o ponto, a gente tem que sempre nos policiar, como eu falei. Você vai errando e tem que sempre se arrepender. E tem pessoas que não se arrependem, elas estão ali fazendo de forma controlada e planejada para fazer mal para as pessoas, fofoca. Principalmente na igreja, quando eu ia, gente, era uma fofocaiada, era muita fofoca. Eu acho que a maioria das pessoas que saem da igreja, quem quiser comenta aí suas experiências na igreja, de fofoca, de luta por cargo, luta para ser levita, outro para ser obreiro, para parecer mais pastor, para ser diácono, e aquelas brigas. Você acha que Jesus ama aquilo? Jesus odeia aquilo. Então, as pessoas vão e Jesus abomina isso. E é muito difícil falar, né? Parece, como é que Jesus odeia alguém, como é que Jesus abomina alguém, mas é assim, gente. A gente não gosta, imagina ele. Então, não sejamos essas pessoas. Por isso que é melhor nem se reunir. Se for para causar, nem se reúne. Eu nem faço igreja, nem faço nada, porque se tiver 10 pessoas, já vai causar. Alguém vai querer ser mais meu amigo do que outro. Aí se eu for mais amigo de alguém, alguém vai ficar com inveja, alguém vai querer ter mais oportunidade de falar. Então, não dá certo. Às vezes dá até vontade, sabe? Tipo, às vezes eu penso, nossa, é legal, tipo, ter pessoas juntas assim, né? Fazer um clube do livro e juntar com as pessoas. Mas só de pensar que nós como seres humanos somos... Ô Kevin, tudo bom, meu amigo? Nós como seres humanos somos falhos, até eu tenho medo de um dia eu vou lá e me achar que eu sou professor ou que eu sou mestre e aí virar e perder minha salvação por uma besteira, entendeu? Então é melhor ficar aqui sozinho do que fazer um grupo, fazer uma igreja, ou fazer uma escola, ou qualquer coisa, e começar a achar que eu sou superior a vocês, às pessoas, e começar ali, determinar a regra, a ordem, porque isso é natural de um grupo. Então, às vezes, isso causaria mal, então eu prefiro ser a minha salvação do que ter isso. Então, o máximo que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem é dentro da sua família mesmo, assim, se você for abençoado de ter amigos, ou 2 amigos, ou 3 filhos e marido e mulher que pensam da mesma forma, que leem os livros gnósticos, que têm essa fé em Jesus, vocês em si, de vez em quando, pegam junto e lê e buscam, mas é muito individual. A fé, você tem que meditar, tem que ter seu tempo sozinho. Mas no máximo, ir numa igreja, aí começa, quem é o diácono, quem que é o levita, e aí do levita, quem que vai cantar, quem que vai ter a palavra, e aí ficam brigando por causa de palavra, aí se alguém sobe lá para cantar, você já viu, né? Nossa, se alguém canta errado, aí os crentes ficam lá zoando, fulano cantou errado, e a pessoa se sente mal, isso não seria digno da palavra de Deus. E numa igreja ainda chegar alguém lá eu tenho uma Mercedes, né? E é natural para mim, porque eu trabalhei, trabalhei, estudei, então é natural para mim. E aí eu lembro que eu ia numa igrejinha, às vezes visitar, e eu ia a pé, eu ia de bicicleta, eu ia com um carro menor. Aí parece que quando você vai com uma Mercedes, alguém vê, aí já tipo, as pessoas te tratam diferente, já vem pra cá, começa a tipo, conversar com você, gente que nem falava comigo, tipo, da colocar. Então é acepção de pessoas. Eu lembro que quando eu ia na Renascer, tipo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, aí eu tinha um ônibus que chamava Expresso da Solidariedade. A gente saía toda terça e quinta e ia ajudar os moradores de rua. Dava comida, roupa para eles, era a coisa mais gostosa de fazer. Eu tinha uns 15, 16 anos. E aí eu expulsava demônio, eu adorava, assim, fazer a roda, assim, eu falei, expressão, se tem algum demônio aí, faz manifestar lá, e aí eu pegava muita amizade com eles, porque na época eu trabalhava de camelô, e aí durante o dia tinha uns que eu via eles durante o dia, até tinha um pastor que era o dono da barraquinha que eu trabalhava, e aí
tinha até um morador de rua que virou pedreiro dele lá, ele ajudava. E aí eu convidei os moradores de rua para ir no domingo, no culto da igreja. Né? Você vai ajudar eles na semana, você tem que falar, vai na igreja, né? Aí, aí no domingo tinha, tipo, o culto dos jovens era 3 horas e do normal acho que era 5 horas. E aí eu saí do culto dos jovens, estava lá com os meus amigos assim, aí tinha uns obreiros lá, que eram os mais velhos lá, e aí chegou uns 5 moradores de rua para participar do culto. E eles não estavam tão sujos assim, eles estavam até bem assim, vestidos assim, mas não estavam bêbados assim, mas você via que era morador de rua. E aí os irmãos não queriam deixar eles participar do culto porque eles estavam sujos, porque eles estavam... Gente, eu fiquei bravo ali, eu briguei com eles. Eu falei, eu vou, prego pra eles, vou lá, dou comida pra eles, eles chamam eles pra vir na igreja e vocês não querem deixar. Não, porque vai incomodar os outros irmãos das famílias aqui que estão aqui com o cheiro deles, com coisa. Eu falei, não, você não tá falando isso. E aí, imagina eu com 16 anos brigando lá. Então, desde esses dias aí, dessas coisinhas aí, eu comecei a ver que realmente a igreja era movida à aparência, a ter dinheiro e tal. Fazia as obras para os outros verem, mas não para realmente ajudar as pessoas. Que quando as pessoas precisavam ir lá, estavam pensando nisso. Imagina Jesus que curava os leprosos. Se aparecesse um leproso lá, eles iam querer matar. Então, a gente tem que ter essa visão. Então, não congregue se você não pratica as palavras de Jesus. Sois como cordeiros em meio aos lobos, mas depois de sua morte, os cordeiros não temem os lobos. Assim, não temais que vos matem, pois que depois de haverdes morrido, nada poderão fazer-vos de mal. Mas temei aqueles que depois de mortos têm poder para atirar vosso corpo e vossa alma à geena do fogo. Isso, meu amigo, principal religião é o amor. Segunda-feira eu vou mandar sobre. Hoje eu já fiz os papelzinhos lá de destinatário e de declaração de conteúdo, vou imprimir e mandar na segunda, na hora do almoço. Ou na terça, eu tô de férias na terça, vai dar pra fazer mais live. Férias 20 dias. Conservai casta vossa carne e sede imaculados em vosso mais secreto interior, para que possais ser dignos da vida eterna. Tá vendo? Tudo Jesus fala do seu interior, não é o exterior. Ele fala, conservai casta vossa carne. Esse casta não é que você não pode, você pode casar, você pode ter uma relação com a sua esposa. Esse casta é incontaminado do mundo, dessas coisas do mundo mesmo, não é a relação carnal. E aqui, quando ele fala, sede imaculados em vosso mais secreto interior, é você estar puro dentro de si. E como é que você é imaculado? Estar livre de pensamentos, livre de desejo. O que suja o seu interior? É ficar cheio de desejo, sempre quero mais, e aí você não consegue acalmar a sua mente. Quando você se livra do ego, do eu, isso tem que aprender meditando, mas é você ser imaculado. Você entende que é o vazio. Esse imaculado é ser limpo, estar vazio. Quando você entra dentro de si, sede imaculados em vosso mais secreto interior, para que possais ser dignos. Aí sim você vai ser digno da vida eterna. Rapaz, por isso que eu falo, vocês pensam muito nas coisas físicas. E essas coisas físicas não importam. Tipo, Arca de Noé, se tá lá num lugar ou não. Isso tudo é dos arcontes, é do Deus de Israel, de Jeová. E essas coisas, tipo, pra gente que é agnóstico, a gente não liga muito não, tá? A gente... Não, eu também... Eu sei que as pessoas têm curiosidade, mas eu nem sei. Tem um livro que eu tô lendo, que é o livro de Mirda. É muito legal ler, é de um árabe lá. E aí ele conta uma história de que Sem, lá o filho de Noé, né? Aquele que Irã, o país do Irã, vem a linhagem de Sem. Tem um monte Ararat lá, que parece que é onde a arca ficou lá. E aí ele conta que tem uma arca, e aí Noé deixou um grupo lá de 9 pessoas lá para cuidar da arca, tipo, para não esquecer de que aconteceu o dilúvio. E aí vem a história desse livro em cima disso. Você me fez lembrar disso, agora eu te indicar para ler esse livro. E aí eles falam, mas pra gente, se você
Para os gnósticos, a Arca de Noé não era um barco, era tipo uma nave que não só levou Noé, levou tipo um monte de gente, que não é só Noé, tal, alguma coisa. Tem uns livros aí que falam como se fosse uma nuvem que veio, tipo, os arcontes pegou a nuvem lá e livrou eles e colocou eles num lugar para não pegar o dilúvio. E nos livros dos Anunnakis lá, no livro perdido de Enki, a gente fala nave, uma nuvem, não tem uma nuvem de luz, isso para mim é uma nave espacial, entendeu? Uns querubins que tem lá, tudo isso, aquelas rodas de fogo, isso aí são naves, não é um barco de madeira e tal. Que uma nuvem levou Elias, Eliseu lá, isso daí, tipo, é que a gente vê o que a gente quer e a gente interpreta do jeito da nossa época. Então, naquela época, eles podiam interpretar do jeito deles. A gente fala nave, OVNI, UFO, quando a gente vê uma esfera, hoje a gente fala um OVNI, uma coisa. Pra mim, é o jeito de falar, tá? E aí tem esse livro perdido de Enki também, ele conta a história diferente, que é um derretimento lá de uma geleira, que daí causou esse dilúvio, e aí tem Enki e Enlil, peraí. Aí tem Enki e Enlil lá, e um deles vem lá e salva eles lá, junto com a irmã deles lá, e salva eles, porque é o Enki que quer matar todo mundo, porque acho que os humanos não deram certo. Então tem várias histórias. A gente que é gnóstico, a gente tá nem aí, porque são coisas dos arcontes, a gente, tipo, pensa só nas coisas grandes que são acima do 8º céu. Mas por curiosidade dá pra pesquisar. Pergunta pro chat GPT Antártica, ele deve saber. Esse daqui é bom, ó. 62. Jesus disse: Eu sou a porta que conduz ao Pai. Minha carne é o pão da vida celeste, e meu sangue uma bebida divina. O Espírito Santo sabe de onde vem e para onde vai, e castiga o que está oculto. Então aqui é como eu disse, no Evangelho de Filipe, fala que o pão, não é a Santa Ceia não é um pão físico e não é o vinho físico, não é porque eu não estou comungando, porque eu não estou indo na igreja, né? As pessoas justificam isso para fazer você ir para a igreja, falar, você tem que tomar Santa Ceia todo primeiro domingo do mês, tal, que é o corpo de Jesus. Na igreja católica tem lá a hóstia lá. E Jesus fala que o corpo dele é um pão celeste, é o pão da vida celeste. A minha carne é o pão da vida celeste, que é a palavra. Quando você entende o logos, essa palavra, é você ter Jesus dentro de você. Então você tem que ter o logos, que é a palavra, para conhecer Jesus. Quanto mais você sabe essas palavras que estou falando que Jesus falou, mais você atrai ele. Por isso que se você está perto dele, está perto do fogo, ele está com fogo. O Espírito Santo é a água, o Espírito Santo é o vinho. Então, quando é o vinho, que ele fala, meu sangue é uma bebida divina, o sangue de Jesus, o vinho é o Espírito Santo. Por isso que ele fala, você tem que ficar em Jerusalém até que você receba o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para ser filho de Deus. E aqui ele fala, depois dele falar o sangue, uma bebida divina, ele fala, o Espírito Santo sabe de onde vem e para onde vai. E ele castiga o que está oculto. Então o Espírito Santo é o que vai entrar em você e quem está dentro de você. Ele vem do Pai e sabe que vai voltar para o Pai. E quando você tem o Espírito Santo, você tem essa certeza que você veio do Pai e que você vai voltar para o Pai. E o Espírito Santo está tão profundo dentro de você que ele vai castigar o que está oculto. Por isso que você tem que estar limpo dentro de você. Por isso que ele fala, você tem que ser imaculado no seu mais secreto interior. Porque o Espírito Santo vai ver. Não adianta dar a boca para fora e falar, eu te amo, Jesus. E por dentro você sabe que você ama o mundo. Não adianta da boca para fora você falar, eu amo o meu próximo, e por dentro você está odiando as pessoas. O Espírito Santo olha o interior, ele sabe que você está no seu íntimo. Não é uma coisa externa. Não adianta, ai Deus, as pessoas fazem oração, gritando, falando de Deus, mas quem está dentro de você, o Espírito Santo, sabe o que você está pensando, sabe que você está com inveja da pessoa, sabe que você está com raiva, que você só quer coisas do mundo, só quer putaria, só quer encher a cara, só quer viver de droga, de álcool, dessas coisas. Então, realmente não dá para enganar Deus e ele castiga o que está oculto. Nós somos gnósticos, nós não nos preocupamos com o exterior, por isso que eu falo coisas materiais e tal, a gente sempre tem que buscar estar plenos no nosso interior. Por isso que não precisa de um padre, um pastor, porque o padre e o pastor você pode ir lá se confessar pro padre e falar o que você quiser, ele não está olhando o seu interior. Padre, eu me arrependo, eu pequei, né? Igual aqueles filmes, só vejo no filmes aí. A pessoa fala, eu fiz isso, aquilo, mas por dentro ela não tá, mas quem te ouve é o Espírito Santo. Então não adianta você ir na igreja,
dar o dízimo, dar as coisas para justificar uma falta que você tem interna. Primeiro você tem que cuidar do seu interior. Busca o que é celestial e as coisas terrenas Deus te dá por acréscimo. 63. Ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quis desvelar. Nem ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Então essa frase aqui de Jesus já revela que o Deus do Velho Testamento não é o Pai de Jesus. Porque senão ele teria falado, ninguém conheceu o Pai a não ser Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Isaías, porque lá no Velho Testamento fala que várias pessoas conheceram Deus. Moisés falou de face a face com Deus, Isaías falou face a face com Deus, Adão falou ali com Deus, Deus perguntou, Adão, por que você está aí com o meu? Por que você está escondendo? Então ele falaria, Adão falou. Então ele está falando, ninguém conheceu o Pai. Então Adão não conheceu o Pai, então aquele que Adão conversou não é o Pai. Então aquele que Moisés conversou não é o Pai. E ele fala, só conhece o Pai aquele a quem o Filho, que sou eu, quis revelar. E aí ele fala ainda, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Realmente você só conhece o Filho se Deus quiser te revelar ele. Você só chega a Jesus se o Pai te permite isso, te escolheu para isso. Não é todo mundo que tem capacidade. Eu posso falar isso para 100 mil pessoas aqui. Uma só que vai entender, 2, 3 que são escolhidas pelo Pai. O resto vai achar loucura, porque o Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas para manter elas presas a Ele, pensando que Ele é o Pai de Jesus. Meu trabalho é o mais difícil da Terra. Eu podia estar fazendo igual os... Tem uma música dos Racionais, eu gosto de Racionais, gente. Aí ele fala, né, que os negrinhos... Como é que é? Eu ouvia quando eu era adolescente. Aí ele fala assim, que os negrinhos, né, as pessoas negras de periferia, que eles, para serviços, eles faz comédia para as pessoas rirem, se vende, tipo... E começa, tipo, a fazer comédia. E sempre meus amigos falam, você quer ser rico, vira pagodeiro. Meus amigos falam, se você quiser ser rico, você tem que virar pagodeiro ou comediante. E aí, tudo bom, meu amigo? Então sempre fala, e eu vejo hoje, né, tipo, tem um cara que é muito inteligente, ele é negro, Ryan Silva, sei lá, E o cara estudou em Harvard, sei lá, Harvard não, outras faculdade americana, só que ele só fala merda. Tipo assim, acho que ele quer sempre ter hype, cuidar, e aí pega, fala do Neymar, fala da Virgínia, fala dessas coisas mundanas, assim, sabe? Às vezes ele tenta falar de Jesus, aí ele fala, o catolicismo é a igreja de Deus lá e tal. Então, assim, ele fala que é o cara mais inteligente. Aí tem um outro também, e tipo, os negros, eles sempre tentam falar muita besteira, falar assim, né? Eu falo porque eu sou negro, né? E eles tentam porque é a forma, né, de ser comediante. Nos Estados Unidos eles são comediantes, e eu acho que impacta muito alguém negro falando algo sério, assim, né, algo espiritual. E as pessoas esperam, né, quando eu coloco um vídeo do Theo Eder Puchalski, que é um historiador, ele é espírita, mas falou 5 anos atrás lá, deu uma aula sobre gnosticismo, eu gosto bastante, que ele explica muito bem. E aí eu posto e as pessoas colocam assim, nossa, ele parece com Jesus, me dá uma paz quando eu ouço ele falar. Eu só olho assim, eu falo, gente, só porque o bicho é branquinho, com o cabelo grande, aí o pessoal pensa que Jesus era assim, né? Porque a Igreja Católica colocou um Jesus europeu nas fotos e tal. Então eu acho que meio que impacta, assim, de ter, né? Então é muito difícil pra mim, porque eu sou, olha a minha aparência negra, assim, agora com uma barba branca. Então as pessoas não dão muito crédito pra falar de uma coisa muito espiritual, parece que mas isso tá escrito até no livro de Isaías, né? Ele não tinha uma aparência para que todo mundo julgava ele com uma aparência, ninguém dava crédito a ele por causa da aparência, ele tinha a aparência de um homem sofrido, isso de Jesus, né? E aí eu penso, isso aí já acontece comigo, já que eu tenho a aparência de que trabalhando de boia fria, ó, no sol escaldante, aí já tô com 60 anos, parece. Então isso eu até gosto, porque se eu fosse loiro dos olhos azuis, as pessoas não iam nem ouvir, e igual a freira lá, né? Que não precisava falar nada, só porque uma freira bonita viralizou. E aí as pessoas não iam ouvir, quem tá aqui não tá porque eu sou bonito, porque eu estou aqui por causa que gosta da palavra mesmo, não é por causa da pessoa. Tem um vídeo que viralizou do cara esses dias também, que ele falou que a beleza só é pobre quem é bonito porque quer, porque a beleza abre portas e tal.
E eu falava isso, eu tinha uma namorada de olhos azuis, loira dos olhos azuis, eu falava pra ela, você pode abrir a boca e só falar. Às vezes eu brincava, cara, eu vou colocar você na live, assim, pra ficar só aparecendo ali pros outros ficar olhando lá, dando diamante lá pra prestar atenção. Mas isso é muito falso. A gente tem que buscar pelo que realmente é. Então esse trabalho aqui é muito difícil. Eu não venho aqui para ganhar dinheiro, ficar rico, senão eu escreveria sobre comédia, política ou qualquer outra coisa, marketing, que eu tenho MBA em marketing. Não faria isso, porque a Bíblia Gnóstica, se um dia eu conseguir fazer 10 mil pessoas lerem isso daqui, eu vou ficar muito feliz. Se eu conseguir 1.000 pessoas, 100 pessoas lerem esse livro aqui, pelo menos o Evangelho de Tomé, ou qualquer um, e conhecer isso, eu ficaria muito feliz. E é um trabalho muito difícil, se quebrar o paradigma das pessoas, que elas acham que a Bíblia é a única palavra de Deus. E aí as pessoas que acham que toda igreja pensa que ela é a única igreja de Deus. A igreja católica acha que ela é a única representante de Deus na Terra. A igreja universal fala que ela é. A igreja dos mormons fala que só ela. A igreja batista, cada um fala. A congregação cristã do Brasil, os Testemunhos de Jeová, então todo mundo tem a sua, né? Hoje tem também a parcela dos espíritas, dos das religiões afro também. E todo mundo tem isso daí. Aí chega um negrinho falando que tá tudo errado e que tem uma Bíblia que encontraram em 1945 que revela que tem arcontes, que o Deus que está na Bíblia, no Velho Testamento, não é o Pai de Jesus. Vocês pensam como que é fácil, mas é muito difícil. Então, às vezes, sempre tem muita gente... Eu nem ligo para os comentários o que vem, né? Mas é uma coisa assim, você vai fazendo e você nunca vê retorno, porque parece que tipo, ninguém segue, tem 100 visualizações nos vídeos, 20, eu fazer um dia 20, eu fico feliz. Só que sabe o que eu tô querendo dizer? Que eu fico feliz quando uma pessoa fala assim, nossa, gratidão, esse livro me ajudou muito, igual o Rubens falou para fazer agora, tá aí ainda, Rubens, obrigado, me ajuda muito. Quando alguém fala, nossa, eu li, você fazer isso é gratidão, esse vídeo me ajudou a acordar, então não me importa se é 10 mil, 1 milhão, mas essa pessoa, uma pessoa que fala, olha, isso daqui me transformou minha vida, me tirou da religiosidade. Tinha uma menina do Paraguai, a Jéssica, e aí ela saiu da Deus e Amor, que era uma igreja muito rígida, e ela me agradecia sempre, assim, ela falava, nossa, me tirou, só que o marido dela ficava bravo, a família dela, assim, né, porque eles eram da igreja e ela queria assistir televisão, queria ter, né, que eles não podem nem assistir televisão, fazer um monte de coisa. E eu ficava feliz, porque consegui uma pessoa ali que estava presa à religiosidade por 20, 30 anos. Tem pessoa que ficou na Universal 20, 30 anos, igual a Andréia, minha amiga. Então, assim, isso é muito gratificante para mim. Pronto, vou ler mais livros, mais um pouquinho. 64. Sempre desejo ouvir sermões inspirados pelo Espírito Divino e não tenho quem nos pronuncie. Jesus disse, se não fizerdes o destro como o sinistro, ou o direito como o esquerdo, a direita como a esquerda, o que está acima como se estivesse embaixo, e o que está à frente como se estivesse atrás, não conhecereis o reino de Deus. Isso daqui também está na tábua da esmeralda de Hermes Trismegisto. O gnosticismo é puro hermetismo também. Ou hermetismo é puro gnosticismo, porque Jesus vem antes de todo mundo, tá? Não é Jesus que copiou Hermes, Hermes que copiou Jesus. Porque Jesus vem antes de todo mundo. Se alguém um dia falar para vocês, olha, o gnosticismo, as palavras de Jesus copiou dos orientais, foi lá para o Tibete, tem umas histórias doidas, né? Na infância, Jesus foi lá para a Índia. É tudo mentira. Jesus não precisou aprender com ninguém. Jesus copiou do budismo. Não. Todos eles tiveram um relance que o Espírito Santo deu para eles do que viria, do que Jesus iria trazer. Porque a Sofia está desde o início, ela que criou esse mundo. Então ela falou lá na China, na Índia, com os índios, com os índios americanos, os índios brasileiros, eles sabem que a natureza tem uma mãe, que tem. Você falar com o índio, ele fala, eu sei que tem uma mãe, que é a mãe natureza, que controla a gente. Então eles sabem isso, eles sabem que eles são um com a terra, com tudo. É os europeus, a gente que não sabe isso aí. E Jesus, ele fala essas coisas, quando ele vem, ele traz todo o conhecimento do Pai. E os outros não sabiam que era o Pai, eles chamavam de tal, chamavam disso, tal. Eles só sabiam da mãe, então eles acham que essa energia era o Pai, mas é a mãe.
O pai está acima, ele que criou a mãe, que a mãe é a Sofia maravilhosa. Eu amo a Sofia. E aí ele fala isso, que a gente tem que fazer o direito e o esquerdo como um só, o que está acima e o que está abaixo como uma coisa só. E o que está dentro e o que está fora como uma coisa só. Isso é integração de Jung. Você tem que fazer o masculino e o feminino como uma coisa só. Tem no Evangelho de Tomé que ele fala, quando você colocar mão no lugar da mão, olhos no lugar dos olhos, pés no lugar dos pés, e se for um só, igual um só, aí você entrará no reino de Deus. Você tem uma esposa, uma pessoa, e você ser único com ela. E dentro de você, você ser um. E esse, o acima como embaixo, não é o acima, esse céu aqui, não é dos arcontes, é o do oitavo céu. Você tem que ser luz, como acima é luz. Quando você se torna luz, a luz se une a você. Isso está no Evangelho de Tomé também, de Filipe. Sempre que você se tornar luz, a luz vai se tornar com você. Se você se tornar um anjo vai se unir a você. Mas se você se tornar um animal, ou algum dos que estão de baixo aqui, como alguns estão de baixo, nem anjo, nem luz, nem nada divino vai se unir a você. Então vocês têm que se tornar aquilo que você quer ser, para onde você quer, primeiro. Então, para você ver o Pai, você tem que se tornar o Pai. Para você ver o Espírito Santo, você tem que se tornar o Espírito Santo. Para você ver Jesus, você tem que se tornar Jesus. Tem que ser como Ele. Então, esse é o maior desafio para entrar no reino de Deus. E como ser como Jesus, conhecendo as palavras dele. Depois você lê esse livro aqui, você já não conheceu mais de Jesus, entendeu que ele é, como ele é, e aí você começa a se tornar mais como ele. Se você não tivesse lido essa palavra, você só ia ver Jesus como aquele preso na cruz, aquela coisa de falar do Sermão do Monte, aquelas palavrinhas, parábola das virgens, a parábola nem sei quais parábolas tem lá na Bíblia. Nossa, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Mas tem lá um monte de coisa. É isso. Se ajudou vocês, dá um joinha aí, dá um curtir, só para eu saber que eu tô ajudando vocês. Isso, no Caibalion tem isso também. 66. Curte aí, gente, pra falar que eu tô colocando, eu tô acabando aqui, ó. Eu vou comer, hoje é sábado, vou fazer comida. Mas vale morrer em Deus que reinar sobre a terra toda, de um extremo ao outro. Pois de que serve ao homem possuir o mundo inteiro se é escravo em sua alma? Então por isso que eu não ligo, gente. Não importa se você vai reinar, vai ser famoso no mundo inteiro, vai ter dinheiro. O importante é que você não é escravo em sua alma. Então eu não sou escravo em minha alma, eu sou maior do que o Trump, que o Elon Musk, qualquer um. E você também. Qualquer pessoa que seja rica, mas que seja escravo na alma deles, não tenha salvação na alma e paz, é inferior a você. Até os arcontes, os anjos, qualquer coisa do mundo é inferior a você. Não usar isso para eu sou melhor que os outros, mas isso para você ficar feliz e parar de ficar procurando as coisas desse mundo e ficar chateado porque não tem um carro igual o fulano tem, não tem uma casa igual o fulano tem, não tem dinheiro igual o fulano tem. Gente, seja grato com o que você tem. Na época de Jesus, eles andavam a pé de sandália, atravessavam de Jericó até o outro lugar, lá de Nazaré, naquele sol escaldante. A gente vê hoje como é lá aquele deserto. Imagina 2000 anos atrás, eles nem reclamavam, comiam um pão que nem é pão francês igual o nosso, que é fofinho, que tem fermento. O deles era aquele achatado lá, aquele negocinho lá, bebia água, não tinha nem banheiro, não tinha escova de dente. Eles eram felizes. Imagina a gente que tem tecnologia, tem água encanada, tem esgoto, tem perfume, ninguém tá fedendo do seu lado com CC, tem escova de dente, coisa para fazer a barba. Esteja feliz. O máximo que a gente tem aqui na vida são 100 anos aí. Então, nesses anos, hoje, a gente tem saúde no Brasil, SUS de graça aí, né? De graça não, que a gente paga imposto. Mas podia estar pior. Podia estar num país em guerra lá, nesses países em guerra. Então, a gente tem que estar sempre grato, estar feliz com Jesus. A qualquer um que te peça, dá-lhe. Fim. Acabou. Esse é o livro 4, Ágrafa Evangelho. É só 4 páginas, gente. 4 páginas poderosas. Por isso que eu falo que esse livro aqui é o mais poderoso do mundo. Imagina se em 4 páginas teve tudo isso. Imagina em 700, 800 páginas. Tem 712 páginas. No último tem, eita, os demônios trazem inundação à Torre de Babel. Tem o livro dos segredos de Enoque. Esse aqui também, que é a versão... a paráfrase de 100.
Nossa, esse daqui é da hora pra fazer desenho. Eu vou ler ele um dia. Tem o livro dos Segredos de Enoque também. Esse é bem legal também, que Jesus vai descendo pelos 10 céus assim também. Eu vou ler um dia também. Quem quer que eu leia o livro dos Segredos de Enoque na próxima live? Que agora que eu tenho o livro completo. Quem fala que o meu livro é incompleto? Fala depois o que tá faltando. Que eu vou arrumar. Porque pra mim, se faltar mais aqui, não dá pra imprimir. Tem que fazer outro livro. E agora eu tenho até inglês, onde eu vou fazer uma live em inglês. Vou abandonar vocês em português e vou fazer uma live em inglês. The Interpretation of Knowledge. Eu falo inglês, gente. Oh. They came to believe by means of science and order and fabrications. Vou abandonar e fazer só para os gringos agora. Boa noite para vocês, quem me acompanhou, obrigado aí, tô brincando aqui um pouquinho só para descontrair, mas Deus abençoe vocês, dê um sábado abençoado. Quando vocês precisarem de oração, é só pedir na live aí, se eu enxergar, aí eu oro por vocês, tá? Para o Espírito Santo abençoar. Mas até outro dia, depois eu posto essa live, eu tenho que postar no canal Escola Gnóstica Cristã, 3 lives lá, eu tô enrolando, mas eu vou postar e posto umas partes no perfil, tá? Boa noite para quem é meu amigo.